Olá, olá, gente querida! Graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Eu de cá e você de lá. Eu aqui dentro da bonita nossa casinha móvel aqui em Nova Mutum, Paraná. E você, onde é que você está? Coloque aí nos comentários. É importante, viu, você colocar alguma coisa nos comentários. Nós temos conversado aqui para o YouTube ver a relevância do vídeo. Deixa aí um like, um ok, um gostei ou não gostei. O YouTube precisa disso para indicar esse material também para outras pessoas. Hoje estou comemorando aí 600 pessoas inscritas até quando eu comecei a gravar esse vídeo. De repente cai, de repente aumenta, mas você aí também está convocado a fazer a inscrição. Meus amigos do Facebook, estou postando todos os dias algum comentário no Facebook, como a gente havia combinado. O Facebook já passou de 5.000 pessoas seguindo a nossa página. O último comentário foi: eu posso desobedecer a lei civil? Não, não pode. Você só pode desobedecer a lei civil quando essa lei entra em confronto com a lei de Deus. Aí você tem que optar para obedecer a lei de Deus e rejeitar a lei civil que entra em contraste ou entra em oposição à lei de Deus. Se não, não. Por que eu trouxe isso? Porque as pessoas estão desobedecendo a lei de trânsito. As pessoas estão desobedecendo as placas de sinalizações, a velocidade permitida, e os acidentes estão acontecendo. Ontem eu falei de pessoas que morreram em acidente de trânsito e hoje eu estou gravando esse vídeo com o coração doído. Nós temos a notícia de um amigo que se envolveu, ele de moto com a carretinha, se envolveu num acidente de caminhonete e ele estava hospitalizado e veio falecer hoje. E um outro morador da cidade de Rolim de Moura, também muito conhecido, saiu fora da pista com a sua caminhonete, também foi encontrado morto. A polícia ainda está avaliando o que aconteceu. E mais uma notícia que eu li de um ciclista que bateu também num automóvel, num carro, e no caminhão, e também está ruim, né? Não está bem não, se machucou muito. Então, nós não podemos desobedecer a lei civil quando essa lei não entra em conflito com a lei de Deus. Só podemos desobedecer a lei civil quando a lei civil entra em contraste com a lei de Deus. Então, você do YouTube, siga a gente aí todos os dias, a gente está comentando alguma coisa no Facebook, na página da Rádio Web Falando de Cristo da Estrada, muito bem alimentada pela minha esposa querida. Estou com saudade de você. Estamos a mais de 500 quilômetros separados, mas unidos em pensamentos. Tô romântico hoje, né? E é a dona Vilma que alimenta a nossa página aqui, muito bem alimentada por sinal, e agora eu estou postando todos os dias aí, comentando sempre alguma coisa. Amanhã tem novos comentários. Posso contar com vocês? Pessoal do Facebook, vem pro YouTube, se inscreva, siga. Pessoal do YouTube, dá um pulinho no Facebook, siga lá a nossa página. Nós vamos orar porque estamos começando uma nova série de estudos. Aliás, dando continuidade à série de estudos das 3 mensagens angélicas que devemos pregar a partir de um determinado tempo, chamado tempo do fim. E eu já falei da primeira mensagem, o primeiro anjo, Apocalipse 14, começa aqui no verso 6, diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Se você não assistiu esses vídeos, assista. É muito, mas muito importante. Você precisa saber disso. São as últimas advertências, as últimas chamadas de Deus para o seu povo aqui no planetinha chamado Terra. Então essa mensagem é para mim e para você de qualquer denominação. O segundo anjo, ele diz: caiu a grande Babilônia que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição. Nós aprendemos que esse vinho da fúria e da prostituição de Babilônia, ela é aquela corrompida, apostatada, aquela igreja que já foi fiel, se afastou de Deus, quebrou a aliança, e agora ela pega o evangelho eterno, o evangelho puro da salvação, representado pelo sangue de Cristo naquele cálice, o suco de uva puro, e agora esse evangelho é adulterado, é falsificado, e todo mundo bebe. Eu e você, em algum momento, também já bebemos deste cálice, deste vinho, desta prostituta furiosa. Pois é, então nós precisamos aprender aí a como se livrar disso, tá? Tá acompanhando aí?
Então eu quero fazer uma pequena oração com você agora, para a gente entrar num novo estudo, que é a terceira voz, o terceiro anjo. O terceiro anjo agora. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença nós pedimos, Senhor, perdão pelos pecados e falhas, lhe agradecemos pelas suas bênçãos, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Pedimos, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, dessas famílias enlutadas, que o Senhor conforte cada coração e que o Senhor esteja, através do Espírito Santo e dos seus anjos, nos protegendo a todos nesse trânsito, meu Pai. Principalmente trabalhando no coração, na mente do ser humano, para que ele possa respeitar mais todos os limites de velocidade, toda a sinalização de trânsito, que as pessoas possam ser mais pacientes e obedientes. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E mais uma vez, Deus abençoe ricamente você e sua família. Tá? Olha, o verso para a gente memorizar, sempre eu falo aqui, vou estar falando em todos os vídeos, a respeito desse estudo do terceiro anjo, está em João 17:17, está escrito assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem hoje, né, tá uma ideia aí de aquilo que é verdade para você, não é verdade para mim. O pessoal chama isso de verdade relativa, o relativismo, é o que se emprega hoje. O que é bom para você não é bom para mim. Olha, a Bíblia está dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui é a verdade absoluta, tá? Nós estamos dizendo e afirmando que a Bíblia é a verdade absoluta. Por isso que eu sempre começo dizendo, vou repetir, ó: lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a santa palavra de Deus. Sem a Bíblia, você não sabe aonde vai pôr o pé no próximo passo. Pode tropeçar, se machucar e até morrer. Tá bom? Então, vamos aprender mais sobre o Criador. É Ele que deixou a palavra dele para criaturas como eu e você. Vamos continuar o estudo? Vamos continuar. Eu vou ler aqui o terceiro anjo. Apocalipse 14, abra sua Bíblia aí, a partir do verso 9. Verso 9 em diante, diz: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Muita atenção no verso 12. Capítulo 14, o verso 12, o terceiro anjo diz assim: aqui está a perseverança. Ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A perseverança dos santos. Quem são os santos? Quem foi separado por Deus, santificado por Deus? Os que guardam os seus mandamentos. Aqueles que receberam a misericórdia e a graça de Deus e entenderam que a graça é para a prática das boas obras. Não tem como um cristão receber a misericórdia e a graça de Deus, ou seja, receber a salvação e ainda assim continuar rebelde, praticando obras más, porque nós seremos julgados justamente por essas obras. Nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras que praticamos. E aqui tem uma coisa muito interessante. Eu estive discutindo com um amigo e falou: mas por que está relacionados que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Nós vamos encontrar muitas religiões que guardam fielmente os mandamentos de Deus, conforme está em Êxodo capítulo 20 e também ali em Deuteronômio. Guardam os mandamentos de Deus. Já viram isso daí? Mas não tem a fé em Jesus. Eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que as indicações do Antigo Testamento, inclusive o santuário, que Deus pediu que Moisés fizesse para que ele habitasse no meio deles, todos os rituais ali,
apontava para Cristo o Messias. Eles não acreditam. Então, há um grupo de pessoas que guardam os mandamentos de Deus, mas não têm a fé em Jesus. E você conhece muito bem pessoas que têm a fé em Jesus, sabe e aceita que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, que é aquele que morreu por todos nós, carregando os nossos pecados todos, mas não guardam os mandamentos de Deus. São filhos rebeldes. Buscam apenas uma salvação superficial, mas ter Jesus como Senhor, não. Nananina não. É muito simples, quando você pergunta para uma pessoa, você quer ser salvo? Ela fala, opa, eu quero ser salvo. Depois ela pensa e fala assim, mas ser salvo do quê? Aí fala, opa, você é salvo do pecado. Aí você fala para ele, você é salvo do pecado, porque todo aquele que comete pecado, segundo João vai falar, todo aquele que comete pecado é de Satanás. Então Jesus quer tirar você do reino das trevas e trazer para o reino da luz. Você deixa de ser uma mera criatura para ser chamado filho de Deus. E como filho de Deus, você é co-herdeiro junto com Jesus do céu e desse planeta que será restaurado e entregue a todos os santos. Mas o que é pecado? O que é pecado, João vai estar dizendo. O próprio João, que escreveu aqui Apocalipse, João vai estar dizendo, né? João capítulo 3, e o verso 4, ele diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. E você vai encontrar ramificações dessa quebra dos mandamentos de Deus. Paulo escrevendo aos irmãos, principalmente ali em Gálatas, ele dá um vislumbre, né, dessa ramificação do pecado que pode tirar o homem do céu. Mas aqui Apocalipse está dizendo dos 10 mandamentos, escrito lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, se você nunca leu, leia lá os 10 mandamentos. Um outro vídeo que for menor, eu vou ler para você os 10 mandamentos na Bíblia. Na Bíblia. Porque o apóstolo está dizendo que todo aquele que pratica o pecado, ele está transgredindo a lei de Deus, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Estamos juntos aí? Está seguindo o raciocínio? Então ele está dizendo aqui está a perseverança dos santos. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E lá em Apocalipse capítulo 12, deixa eu ver aqui, Apocalipse capítulo 12, verso 17, fala desse dragão, fala que Satanás está irado contra essa igreja de Deus, o remanescente, aqueles que sobraram fiéis. Apocalipse 12, 17 diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E termina dizendo, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Um número incontável de pessoas que o dragão, a antiga serpente, Satanás, entrou na peleja contra eles. Quem? O restante da descendência dos fiéis. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? O estudo é sério? É sério, mas eu estou lendo na Bíblia, viu? Para depois não me fazer comentário, falar, por que um amigo meu falou, porque toda vez que você está lendo a Bíblia, sempre entra na questão de guardar os mandamentos de Deus. Eu falo, é porque quando você está lendo a Bíblia, você justamente pula onde está escrito que tem que guardar os mandamentos de Deus. Nós não guardamos os mandamentos de Deus para ser salvo. Nós guardamos os mandamentos de Deus porque nós somos salvos. Ele nos tirou do reino do pecado para sermos praticantes de boas obras, para se parecer mais com Jesus, para ser sal da terra, para ser luz desse mundo escuro, tenebroso. Deixa eu voltar aqui para o estudo. Aqui diz assim, como vimos, o Apocalipse adverte que os que habitam sobre a terra beberão uma porção mortal. Você habita sobre a terra, eu também, então nós também estamos propensos aí a beber essa porção mortal. E o que é essa porção mortal? O vinho de Babilônia. E já estudamos o que é o vinho de Babilônia. É o Evangelho de Deus na versão humana. Não do jeito que Deus deixou escrito aqui, acabei de ler. Na versão humana. Ou seja, um evangelho distorcido.
um evangelho corrompido. Então, irmãos, há falsas doutrinas e falsos ensinamentos que as pessoas brincam, mas no fim levam à morte. Nos levam à morte. Nós brincamos muito com isso. Estou bem aqui, meus pais eram daqui. Você está lendo a Bíblia e ele lá pregando uma doutrina falsa, você já sabe que é uma doutrina falsa e você continua. Lembra do segundo anjo? Lembra do segundo anjo? Eu vou ler de novo aqui o segundo anjo, a segunda voz, ele diz: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu a grande Babilônia. Então, esse mistério que parecia um segredo foi revelado. Babilônia, a prostituta do capítulo 17. A igreja falsa do capítulo 17, que comanda os reis da terra, que deu desse cálice de beber para os reis da terra, e todos os habitantes da terra beberam. Queridos, tem um antídoto para isso. Se você está preocupado, falando, qual é a saída? Já que todos estamos propensos a beber dessas falsas doutrinas, ou do vinho da Babilônia, são as 3 mensagens angélicas. Se lermos as 3 mensagens angélicas e buscarmos, através do Espírito Santo, praticar, nós temos então o antídoto. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então nós temos bem-aventurado aquele que lê, no original tá no singular, aquele que lê, depois do plural, aqueles que ouvem, aqueles que guardam, ou outras traduções, aqueles que praticam as coisas que estão aqui neste livro sagrado, incluindo aí as 3 mensagens angélicas, tá bom? Então, nos próximos vídeos, continuaremos estudando não só os enganos da Babilônia, as falsas doutrinas pregadas por Babilônia, mas vamos estudar também o plano de Jesus para nos salvar deles, bem como da morte que eles trariam se não fosse a intervenção divina. Meus irmãos, se não fosse Jesus ter vindo nessa terra, assumido o meu e o teu lugar, já que todos pecamos, todos estavam destituídos da glória de Deus. Se não fosse ele, olha, eu estou trabalhando uma série de sermões nas igrejas, está postado aqui no Facebook e também no YouTube. Por que eu preciso aceitar Jesus? Porque é o único meio, é a única forma de eu ir para o céu, de eu se reunir com os meus lá no futuro, da vida eterna. Não há uma outra chance, não há um outro meio se não for por Jesus. Então, para terminar esse vídeo de hoje, eu quero dizer para vocês que tem caminho que tem aparência de caminho direito, né? Se você pegar um suco de uva e um vinho, você às vezes não sabe diferenciar. E às vezes você vai experimentar, né? Para saber. E às vezes você experimenta esse vinho falso e gosta. Aí fica mais difícil ainda. E às vezes você se embriaga. E às vezes você se vicia nele, né? Então, no contexto dos últimos dias, Jesus fez um alerta muito importante. Marcos capítulo 13, 22, Jesus diz: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os cristãos, pessoas que estão na igreja. Quem são os eleitos? Cristo disse: ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidades do céu. A pergunta: quem são os eleitos? Olha lá, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Cristo diz: ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, verso 31. Irmãos, não é assustador que o engano dos últimos dias será tão grande que até os fiéis, até os eleitos estarão em perigo de serem enganados? Pois é. Os eleitos são os santos do Senhor.
aqueles que já aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, né? Agora, quem é enganado por Satanás? Como entender aqui Apocalipse capítulo 12, verso 9, né? Apocalipse 12, verso 9 diz assim: foi precipitado o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, chamada de diabo e Satanás, que engana todo mundo. Tá? Então, quem é enganado? A pergunta que eu fiz antes aqui, né? Quem é enganado? Todo mundo. Tá? Todo mundo, incluindo eu e você. Temos essa possibilidade. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Queridos irmãos, Deus é fiel, tá? E ele terá fiéis nos últimos dias. Deus é fiel e Deus terá pessoas fiéis nos últimos dias, como teve ao longo dos séculos. Sempre Deus teve pessoas fiéis. No entanto, a Bíblia mostra que o engano de Satanás será muito difundido. O engano de Satanás será muito difundido. Evangelho corrompido será difundido. Provérbios capítulo 14, verso 12, que aviso importante tem aqui. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, muito cuidado, tá? Talvez você esteja falando para pessoas hoje que está desconfiado aí, né? Está de um olho na Bíblia, um outro no que o pastor está pregando, não está batendo. Converse com o seu pastor, pergunte para ele, com o seu líder religioso, leva a Bíblia, discuta a Bíblia, é a sua vida, é a sua salvação, é a salvação de sua família. Sai dela, povo meu, lembra Jesus? Aqui em Apocalipse dizendo, sai dela, povo meu, né? Sai de Babilônia, né? Sai dessa grande confusão religiosa. Então, muitas vezes as pessoas são instruídas a seguir a própria consciência, a fim de determinar por si mesmo o que é certo ou errado, bom ou mal, e então viver conforme isso, né? As pessoas têm falado, siga seu coração, siga a sua consciência. A Bíblia diz ali em Jeremias 17, 9, Romanos 3, de 9 a 18, tem uns ensinos importantes, leia lá, tá? As Escrituras dizem que nós somos pecadores, que todos nós somos corruptos. O nosso coração é um coração corrupto, né? Pois é, então nós não podemos acreditar nem em nossa própria mente, nem nos nossos próprios sentimentos. E, portanto, irmãos, confiar apenas em nossos sentimentos é um modo garantido de mais cedo ou mais tarde entender e agir de maneira errada. O que é agir de maneira errada? Contrária à palavra de Deus, contrária à Bíblia. Muito mal tem sido cometido por pessoas convencidas que suas motivações eram corretas. A gente tem visto isso aí, né? Tem muitas pessoas que praticam o mal, convencidas que as motivações que levam ela a praticar aquele mal é correta, tá? Ou seja, seguir o caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim, esse caminho leva à morte. Agora, qual é a solução? Nós devemos mergulhar na palavra de Deus. Se é este livro aqui que tem o projeto, o plano de salvação, para levar você, sua família, minha família, para o céu, para um grande encontro, depois descer para esse planeta restaurado, maravilhoso será esse planeta aqui, como o Jardim do Éden, devemos mergulhar na palavra de Deus. E a partir da palavra de Deus, à medida que nos rendemos ao Espírito Santo, tá? Aprender a distinguir a verdade do erro, o certo, o errado, o bem e o mal. É a Bíblia que vai nos ensinar a fazer essa distinção da verdade, do erro, do certo e errado, do bem e do mal. É a palavra de Deus que nos ensina. Deixados a nossas próprias inclinações, ou ao mesmo aos nossos próprios sentidos, podemos nos tornar presas fáceis para os enganos de Satanás. Se deixar nós por nossa conta, para que nós façamos aí a escolha, a decisão, certo, errado, bem ou mal, falso ou verdadeiro, se deixar por nossa conta, nós seremos presas fáceis nas mãos de Satanás, tá? A Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus enviada para nos ensinar e também para nos guiar, tá? A Bíblia é a palavra de Deus que nos guia e também nos ensina, ou nos ensina e nos guia. Por isso é muito importante ler, estudar a Bíblia e procurar conhecê-la melhor. Quando lemos a Bíblia, ela nos revela a vontade de Deus para as nossas vidas.
Quando você lê a Bíblia, você está recebendo a revelação da vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia também nos mostra a verdade e ajuda você e eu a reconhecer o que é mentira. Quando você conhece a palavra de Deus e alguém começa a pregar uma mentira, você já sabe, opa, é mentira. É mentira o que essa pessoa está pregando aí. Quem lê a Bíblia com cuidado se torna mais sábio e preparado para viver a vida abundante que Deus tem preparado para todos nós. Leia a Bíblia e aprenda mais de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu termino o vídeo de hoje, essa primeira parte, essa introdução que nós iremos estudar aí, sobre a terceira voz, o terceiro anjo de Apocalipse 14, mensagem para o tempo do fim, lendo 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, diz assim, toda a Escritura, toda, porque já está aprendendo aí, né? Antigo e Novo Testamento. Tem pessoas que ficam pegadas aí só no Antigo Testamento, lembra? Pessoas que guardam a lei de Deus, mas não acreditam, não têm a fé em Jesus. E tem pessoas que talvez você conheça alguém que lê, que prega, que ensina apenas o Novo Testamento. E a Bíblia diz, toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus. E para que serve? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Irmãos, tem gente que sabe que está errado. Mas ele não gosta de ser corrigido. Tá na moda, né? As pessoas, quando você vai falar para a pessoa, lendo a Bíblia, né? Fala, olha, não pode fazer isso. Você e sua religião, você e sua igreja, vocês dessa denominação é assim e tal, na minha lá é diferente. Não gosta. A Bíblia está dizendo, é para repreensão, para correção, para instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para quê? Para toda boa obra, para a obediência do Senhor. Estamos juntos aí? Que Deus te abençoe você, abençoe toda a sua família, tá? No próximo estudo nós vamos falar sobre algumas antigas mentiras, que já são pregadas há muito tempo e que chegam até nós, bombando aí, e a gente acha que é verdade. Por quê? Porque não conhecemos o que está escrito na palavra de Deus. Vamos refutar algumas mentiras pregadas nos púlpitos das igrejas cristãs Brasil afora. Que Deus te abençoe. Pense nisso, um forte abraço e não esqueça, tá? Ele não desiste de você e nós também não.